Meus queridos amigos do canal Ratiocinando e Ciente, é o professor Rodrigo Antônio Chaves. É um prazer muito grande receber a sua presença, a sua vistoria e a sua audição ao nosso canal. Obrigado pela audiência, obrigado pela inscrição. E o tema que nós vamos tratar hoje é um tema sobre o ser e a personalidade. O ser e a pessoa. É um tema filosófico, não é um tema nem contábil, nem político, nem técnico, um tema filosófico. Se você gostou, se você for gostar, compartilhe. Se caso você quiser mandar a sua sugestão, a sua crítica, estamos às ordens. Pois bem, o que é o ser? Se você for analisar em filosofia ou metafísica, filosofia ou metafísica, o ser é a substância ou a essência de algo que vive. Por exemplo, a existência de uma mesa. Você tem uma substância, ela não é um ser porque não é uma pessoa, mas ela tem uma substância. Essa essência dela está na madeira, mas é uma mesa. Nas coisas existentes, madeira, móveis, armários, casas, eletrodomésticos, etc., as coisas se transformam na sua substância porque há formas. Então você consegue alterar uma madeira para uma tábua, para uma mesa, para um armário, para uma prateleira, assim por diante. Só que quando você pega os entes vivos, não há como fazer isso, não há formas de ser, no sentido de troca de ser. Não existe isso. Porque o ser é único. O ser é o elemento verdadeiro, é a parte mais profunda. E o ser é a essência da pessoa, quando eu pego o ser humano. Por exemplo, um cachorro. Se o cachorro cria, ele tem vários filhotinhos, a cachorrinha tem vários filhotinhos, os seres que vêm não são iguais à cachorra, mas não são pessoas. Por quê? Porque eles não têm raciocínio. Então eu não consigo pegar uma cadela e o filhotinho dela ser igual a ela. Não é possível. Isso nos animais. Não é possível também nas coisas eu pegar uma madeira igual em todos os lugares. Não há essa igualdade. Mesmo em naturezas iguais. Por exemplo, você pega a madeira lá, uma madeira X. Você vai tirar de uma árvore. Aquela árvore não é igual a outra. Aquela madeira vai ter uma mínima diferença de substância com a outra. Mas vai subsistir algo. No caso da pessoa humana, o ser é a essência ou a substância daquela pessoa. Ou seja, aquilo que faz o eu. O eu substancial não pode morrer. Porque ele tem dentro dele, no caso do aspecto cósmico, um grau de eternidade que nós chamamos de imortalidade. Então, o ser nada mais é que o âmago da pessoa humana. Então, veja bem, gente. Nós, seres humanos, na nossa essência, não há mutação. Nós crescemos com um gene. Esse gene, no caso do corpo, ele é considerado DNA e há ali, por exemplo, 180 mil livros escritos em informação que ninguém pode mudar, já está tudo programado. Isso do ponto de vista do corpo. No ponto de vista do espírito, nós não conhecemos e não sabemos a causa por que nós existimos. Nós só podemos sentir e perceber isso. Por que o eu, Rodrigo, existe? Porque Rodrigo é o nome dado pelos meus pais. O meu verdadeiro nome eu não sei qual é. Não sei por quê. E nunca vou conseguir descobrir por quê. Só posso dizer que é o amor de um Criador que me fez por aqui. Mas a causa explicada não sei. Eu só posso senti-la. Eu só posso vivê-la. Eu só posso vivenciá-la. Eu não tenho como alterar isso. Os meus defeitos adquiridos por minhas ações, por mais que eles modifiquem algumas formas de agir, a minha essência ela não pode ser alterada.
Tem um elemento nela que é imutável, que me faz ser o que eu sou. Gostar do que eu gosto de algumas coisas, rejeitar outras, gostar de algumas aparentemente, mudá-las para aperfeiçoar a minha personalidade. Então, quando você pega o ser no ponto de vista humano, você tem que pegar uma pessoa, ou seja, o ser nada mais é que a substância do eu da pessoa humana. Então, eu, ou o ser que faz o Rodrigo, é o que faz a minha pessoa, por isso que há a personalidade. Se o ser não muda, a personalidade não poderia mudar. Por que algumas pessoas eles falam que não tem caráter ou personalidade? Porque os princípios a substância que ele defende, ou a essência daquele ser, ela troca e para o mal. Ele não segue um respeito único. Ele faz uma forma, depois faz de outra prejudicando, faz de outra, quer dizer, ele prejudica a sua personalidade. Porque a personalidade tem que respeitar uma única coisa, que são os valores. Tirando essa possibilidade, nós não temos a condição da personalidade. Então aí que está a questão, gente. O ser não tem como alterar. O eu, se eu morresse pequeno, se eu morresse jovem, se eu morresse adulto ou velho, o meu eu vai ser o mesmo. Isso quer dizer que não há troca de personalidade. Não existe troca de eu. Eu não tenho como ser o Rodrigo, o Tiago, o João, o Mateus. Não existe isso. Em filosofia, não. Por quê? Porque eu sou uma personalidade. Ou seja, o ser, no caso do ser humano, e a personalidade é uma coisa só. Para toda a eternidade. Quando Deus me criou, Deus não me criou numa forma. Eu não estou num corpo. Eu sou um todo. Corpo, alma e espírito. Tanto é que a Santa Igreja, por exemplo, reza que quando uma pessoa é condenada, o anjo vai parti-la ao meio. O que isso quer dizer? Vai separar a parte do Espírito Santo da parte da alma. Entrei no aspecto teológico. Mas vamos voltar no aspecto metafísico. Aristóteles dizia, o ser não se separa da personalidade. Aristóteles falava isso. O ser é indestrutível, o ser é o que subsiste. Então a pessoa de Aristóteles está ligada ao ser. Se eu falar que Aristóteles deixa de ser Aristóteles, então o ser não existe. Se eu destruo o seu ser, não é o que é. Então toda a existência passa a deixar de ter algum dos seus principais princípios. Eu não posso ter a troca da pessoa Rodrigo, porque não há destruição da personalidade. Se eu admitir que há uma troca do Rodrigo para o Tiago, para o João, para etc., se há, por exemplo, trocas, eu estou destruindo a condição de ser. A metafísica não permite isso. Então não há trocas de personalidade. Se não há trocas de personalidade, o ser subsiste. Então o ser não pode ser trocado. O ser não pode ser substituído. O ser não pode ser permutado. Se alguém admitir que o ser pode ser trocado com a pretensa premissa de evolução, que o eu substancial não altera, ele é invariável. O que altera pode ser alguma coisa da minha consciência, do meu conhecimento, são coisas externas. Mas a minha essência não tem como mudar. Eu já nasci com ela no primeiro gênero da minha mãe. No primeiro minuto que eu fui gerado na barriguinha da minha mamãe, Deus já implantou aquele germe em mim. Eu não tenho como alterar isso. Então o ser está ligado à personalidade humana. Eu não posso trocar Rodrigo por uma outra pessoa. Em nenhum tempo e nenhum espaço. Eu vou ser eu, o meu ser vai ser o eu, em toda a imortalidade e toda a eternidade. Se alguém admitir que há troca de personalidade ou de pessoa, ele vai dizer que o ser não existe. Porque no caso do ser humano, o ser e a pessoa é uma coisa só.
No caso das coisas, não há personalidade nem ser, só há formas e substâncias. Todos os lógicos admitiram isso. Desde Guilherme Lúlio, São João Boaventura, São Tomás de Aquino, até antes o próprio Aristóteles. O ser é indestrutível, dizia Aristóteles. O ser não se troca, o ser prevalece, o ser é invariável. O único verdadeiro ser sempre existiu, Aristóteles falava isso. O verdadeiro ser é o que criou todas as coisas. O verdadeiro ser é o que pode dizer eu, que é Deus. Por isso que fala, Deus no meio dele está eu. Eu. Ou seja, o poder de dizer o eu. É isto que é Deus. É o ser invariável, absoluto, sem início, sem fim, criador de todas as coisas, o supremo princípio, a verdade infinita, a bondade eterna e o ser supremo. Se o ser tem essa possibilidade, ou tem essa característica, as demais criações de pessoas não podem trocar personalidade. Por quê? Porque o ser é invariável. Se alguém dizer que a pessoa Rodrigo não é Rodrigo, ele pode ser Tiago, pode ser em qualquer espaço ou qualquer tempo, eu estou destruindo a personalidade humana. Se eu destruo a personalidade humana, eu destruo o si. Não há diversas personalidades no ser. Há um ser e uma pessoa, a personalidade. Então, admitir-se a troca da personalidade é destruir o ser. E admitir-se formas da personalidade é acabar com a pessoa humana e automaticamente com o ser. O ser e a pessoa é uma coisa só. Não há destruição disso. Então, quando eu morrer, a pessoa fala assim, separou a alma do corpo, o meu eu substancial prevalece. Então, na verdade, essa morte da carne é como se fosse uma morte aparente, que no fundo a minha essência prevalece. A minha essência não é necessariamente o meu espírito, é o eu mesmo. Eu sou Rodrigo, uma pessoa cuja essência é um eu substancial que Deus criou, corpo, alma, espírito. Eu não tenho como destituir isso. Então não há troca de pessoas humanas. Se eu falar que há troca de personalidade, o ser não existe. Se eu falar que há troca de pessoa humana, certo? Eu destruo a própria pessoa humana. Se eu destituir a pessoa do ser, o ser não existe. Se eu destituir a pessoa do ser, eu estou separando uma coisa que é totalmente ligada. Então, por que não é verdadeira a ideia de troca de pessoas ou troca de personalidades? Porque eu não tenho como, na metafísica, destruir o ser, muito menos destruir, no caso, o homem. O ser que está ligado à personalidade. No momento que eu faço essa afirmação, em qualquer afirmação, eu estou querendo supor que o ser não existe. O ser eu não existe. Porque eu poderia ser outra coisa. Então a personalidade minha não existe também, porque eu poderia ser outra pessoa. Se eu posso ser outra pessoa, não há ser, não há ligação de pessoa e ser, e não há a própria personalidade. Destruir aquilo que é por aquilo que pode ser, sendo que o pode ser não pode destruir o que é absolutamente falso. Então, nesse campo, nós estamos na conjectura de uma hipótese, uma conjectura que não é possível, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque o homem, ser, é igual à personalidade. Admitir-se que a troca de um dos elementos que faz o ser a personalidade, ou a renovação, ou a câmbio da pessoa humana, é destruir a própria personalidade, o próprio ser, a ligação dos dois, né? Ou a própria existência do eu. Não há essa possibilidade. Se alguém falar assim, como fazer o Rodrigo, no outro tempo, se transformar em Tiago, ou em João, ou em Leandro, ou Andresa, não é possível. Por quê? Porque a personalidade humana está ligada ao ser. E o ser não se destrói. Se alguém admitir isso, está falando que eu nunca fui o que eu sou.
Ou que a personalidade do Rodrigo não existe. Ou que a personalidade não está ligada ao ser. Ou que o ser não existe. Ninguém pode destruir o ser. Essa é a regra básica da metafísica. Tá bom? Forte abraço para vocês. Se você gostou, compartilhe aí. Paz e bem para todos.